Eu hoje vou dar um início ao primeiro capítulo dessa série e eu estou muito feliz de começar essa série que Deus me inspirou a montar, que é o Filho de Deus, né? O título já fala por si só, e o Filho de Deus é Cristo, e não há nada melhor do que nós compartilharmos e falarmos aqui sobre Cristo. Então, nessa série, o que eu pretendo com essa série? Falar a respeito da pessoa de Cristo e também compartilhar experiências que o próprio Cristo teve na terra. Então, nós podemos ler os evangelhos e perceber várias experiências de Jesus. Jesus num casamento, Jesus com um amigo que ele teve, Jesus no Monte das Oliveiras, Jesus no templo, Jesus na beira do caminho curando, Jesus libertando, Jesus em cima do barco pregando, Jesus mandando os homens lançar as redes. Quantas coisas, quantos ensinamentos nós podemos aprender e nós podemos ser renovados pela palavra através do Filho de Deus. Então, essa é a nossa série e eu espero que o Espírito Santo nos conduza e fale ao seu coração e fale ao meu coração. Queria que você fechasse os seus olhos, que você pedisse a Ele: Espírito Santo, nós contamos contigo, Pai. E o que fazemos, o que falamos, ó Deus, na Tua dependência, debaixo do Teu poder e da Tua graça. Ó Deus, obrigado, porque a Tua palavra é vida, a Tua palavra é verdade, a Tua palavra cura, a Tua palavra liberta, Senhor, e que o momento em que a Tua palavra estiver sendo pregada, que haja, Senhor, salvação, que a nossa fé seja promovida, ó Pai, que nós possamos crescer em fé, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Essa série de mensagens que ela tem o objetivo de revelar e nos ensinar a respeito de Cristo, suas obras e seus ensinamentos. Nós precisamos conhecer melhor a pessoa de Jesus. Nós temos a necessidade, como cristão, de entender quem Ele é, de entender a sua forma de ação em nossas vidas, de conhecer as suas características, suas obras, o seu sacrifício e a intervenção que ainda hoje Ele faz em nossas vidas. Porque Jesus, até hoje, Ele continua intervindo na vida do homem. Jesus, ele em um determinado momento da vida do homem, Ele sempre intervém. A palavra é pregada para mim, para você, a palavra de Deus tem sido pregada, e em um determinado momento, nós nos deparamos com essa palavra e temos uma intervenção maior, menor, mais superficial, mas a verdade é que Cristo tem um poder de intervir na nossa vida. E que Ele possa intervir na sua vida hoje, amanhã, depois de amanhã, até Ele voltar, e que você permita e que nós permitamos que Ele intervenha todos os dias na nossa vida. Conhecer a Cristo é o que de mais precioso pode acontecer na vida de um ser humano. É fantástico como o fato de crer nele muda completamente as nossas atitudes, muda a nossa forma de viver, muda a nossa forma de enxergar o mundo e também as pessoas. Às vezes nós caminhamos e nós olhamos a nossa vida e nós achamos que precisamos de algumas mudanças externas ou dando o exemplo aqui, por exemplo, de relacionamentos, nós nos relacionamos com outras pessoas, porque o homem é um ser social, amém, irmãos? O homem não foi criado para viver sozinho, tanto é que Deus cria o homem, depois que Ele cria o homem, Ele fala: caramba, tenho que criar a mulher, porque Ele não vai, para que o homem não viva só, então Ele cria a mulher. Isso quer dizer para a gente, os sociólogos acham que acharam a pólvora, que o homem é um ser social. Claro, já sabia disso. Deus já fez o homem como um ser social, é verdade. Nós não podemos andar sozinhos, mas nesses relacionamentos que nós temos, porque, irmão, desde que o homem existe, ele se organiza em sociedades. Pode ser primitiva ou não, mas ele sempre se organizou em sociedade. Ou seja, o homem sempre teve relacionamento. E às vezes, em meio a esses relacionamentos, nós olhamos para o outro, temos conflitos em relacionamentos. Amém? Quem nunca teve um conflito de relacionamento aqui, que diga amém. Amém. Graças a Deus, irmão. Me conta o teu segredo, irmã Geni.
É brincadeira. Mas, irmãos, todos nós temos conflito. Eu, por exemplo, nessa noite, olha o meu conflito. Quando eu aqui, tem 2 cunhados aqui presentes, olha o conflito. Eu sempre falo desses cunhados. Eles estão aqui hoje. Mas nós vivemos em família e relacionamento, nós temos. E às vezes nós achamos que o outro precisa ser mudado. Às vezes nós achamos que quem tem que mudar é o outro. Porque se a minha mulher fosse assim, se o meu marido fosse assim, se o meu filho fizesse isso, se a minha sogra, se meu sogro, enfim, a gente vai sempre projetando uma mudança para o outro. Mas a verdade é que quando Cristo intervém na nossa vida, até a forma de enxergar o outro muda, e nós passamos até a entender que enxergar o outro de forma diferente. Sem Cristo nós achamos que o outro tem que mudar. Com Cristo nós achamos e nós temos a certeza com o Espírito Santo que quem tem que mudar somos nós. E nós com a ajuda dele mudamos. E a nossa mudança também gera mudança na outra pessoa. Porque quando a pessoa vê uma mudança em nós, automaticamente ela também é impulsionada a ter uma mudança. Você pode ver, às vezes tem alguns exemplos que você já viveu, eu já vivi, onde uma atitude minha e sua mudou a atitude de uma outra pessoa de um certo ponto. Vou esclarecer. Eu sempre já contei esse exemplo aqui, que uma vez, eu estava até com o Alex, que era o guitarrista, nós estávamos no carro, já contei isso aqui. E aí, aqui nessa rua aqui, nós passamos num cruzamento, cara, o cara veio direto no cruzamento, sem parar, onde era a minha preferência, quase bate, aí o cara cantou pneu, rodou o carro, sei o quê, coração na boca, o moleque ficou branco do meu lado, parei, aí eu fui embora para o carro, o cara deu uma ré, sabe aquela ré de filme? Uau, cara, e veio voado e me fechou. Meu irmão, negão desse tamanho, saiu, o cara veio para a janela do carro e falou, rapaz, você está todo errado, ele estava errado, você está maluco, você já imaginou a cena? Coitado do menino, sem brincadeira, ele estava quase desmaterializado de medo. Branco. Eu olhei para ele, para o cara, e falei para ele, você me desculpa, eu não te vi, eu estava errado, foi mal, cara, o que eu faço? A culpa foi minha, nem foi, né? Você me desculpa. Aí o cara, ó. Pô, cara, aí valeu aí, foi mal aí, cara. Aí, pô, maior susto, né? Falei, pô, cara, ainda bem que ninguém se machucou, tá, não sei o quê. E o cara entrou no carro e foi embora. Foi você, irmão? Que foi quem é? Tem alguém aí que aconteceu essa história? Foi você? Se converteu já? Não. Não. Mas por que eu estou falando isso? Porque a nossa atitude em Cristo, porque só uma intervenção de Cristo na tua vida pode mudar você e eu completamente. Só com o Espírito Santo residindo em nós é que nós conseguimos o quê? Gerar, que Ele gere em nós o fruto do Espírito. E nós então passamos a enxergar as pessoas de forma diferente. O Evangelho de João, eu estou falando sobre Cristo, sobre o Filho de Deus, e no Evangelho de João, no capítulo 1, de 1 ao 14, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Obviamente que esse livro aqui de João, e esse capítulo, esses versículos aqui, eles não fecham uma questão ou qualificam de forma fechada, só aqui é Cristo, mas nesse Evangelho nós podemos perceber aqui quem é Cristo. E nós precisamos conhecer o Filho de Deus. João 1, de 1 a 14, nós vamos ler. Diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele,
e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse a luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos, quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a intervenção que Jesus faz na vida de uma pessoa. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo, irmãos, é o que? A palavra. Quem é o Verbo quem foi a palavra que se fez carne? Jesus. Aqui nós podemos conhecer um pouco sobre quem é Jesus. Jesus, o Filho de Deus, Jesus, ele faz parte da Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus é o próprio Deus que estava na criação. A palavra, é muito interessante você linkar isso aqui com o Gênesis. Primeiro que você vai ver que disse Deus, haja luz. Então, a palavra. A gente não consegue muito entender esse negócio que é meio complexo na nossa cabeça. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas a verdade é que Jesus, ele é a palavra revelada aos homens. É a primeira coisa que nós precisamos saber. Por que que um cristão tem que ter a Bíblia como bússola, como parâmetro, e ele não pode afastar-se da Bíblia nem um dia na sua vida? Por quê? Porque o contato com a leitura diária da Bíblia significa o contato direto com a palavra, o contato direto com o próprio Cristo, que é a palavra. Ele é esse Deus. Cristo é o Verbo, a palavra revelada aos homens. Você abre a sua Bíblia comigo agora em João 6, 63. 6, 63. E Ele é a palavra de vida, Ele é a palavra que transforma. Ele é a palavra que nessa noite pode transformar toda a sua vida. Pode ser que você tenha entrado aqui hoje, nessa noite, você nunca tenha tido uma experiência real com Cristo. Você nunca entregou a sua vida a Cristo. Você não conhece, mas Ele te trouxe aqui para revelar-se a você e para dizer, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Cristo, Ele morreu por mim, Ele morreu por você, para que hoje você tivesse vida, como nós lemos, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus nessa noite quer fazer de você um filho legítimo dEle. Diz lá, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Cristo é a palavra, Cristo é espírito e é vida. Amém, irmãos? E a palavra, ela limpa o homem. O que pode me limpar? O que pode limpar os teus pensamentos? O que pode limpar a sua mente daquilo que você vê que faz mal a você? Quem é que sabe que alguns pensamentos fazem mal à nossa mente? Não é verdade? Um pensamento de medo faz mal ou não faz mal à nossa mente? Se eu permitir que o medo ele venha tomar conta da minha vida, da minha mente, e eu me deixar ser dominado pelo medo, isso faz bem ou mal? Faz mal. Um pensamento de ódio nutrido contra alguém faz bem ou faz mal, até adoece. Um ressentimento na mente faz mal, faz mal. Um desânimo no pensamento de viver faz mal ou não faz? Faz mal. Como que você pode, como que eu posso me livrar disso? Eu posso me livrar disso e eu tenho como
Porque a palavra já foi revelada aos homens, e essa palavra que é o Cristo, Ele cura, Ele liberta, Ele sara, Ele pode limpar o meu coração, o meu pensamento, renovando com a própria palavra dEle. E aí, ao invés desses pensamentos que não são bons, vão vir os pensamentos que pertencem a Ele. É por isso que na própria Bíblia está escrito, em o que pensar, lá em Filipenses, se não me engano. E aí, acredito que foi em Filipenses, o apóstolo Paulo escreve, o título que a Sociedade Bíblica deu foi Em o que pensar. Aí ele fala em tudo que é puro, em tudo que é respeitável. Se há alguma boa fama, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos. Qual é o tipo de pensamento que eu abrigo e acaricio em mim? Eu preciso ter os pensamentos que são os pensamentos de Deus. E a própria palavra, você vê como a palavra é poderosa, irmãos, porque a palavra ela já dá a cura para a nossa vida. E ele diz, e o que pensar? Em tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, se alguma boa fama existe, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, se o que eu estou pensando é contrário ao que a palavra diz, eu não posso aceitar esses pensamentos. E eu vou lutar em nome de Jesus contra todo pensamento que se levanta contra a palavra de Deus no meu coração, no meu interior e na minha vida. Amém? Não tem uma pessoa nessa igreja que não seja atacado por maus pensamentos. Não tem uma pessoa no mundo que possa dizer que não é atacado por maus pensamentos. Pensamentos, quantas vezes você vai fazer alguma coisa, eu não vou falar você não, vou falar eu. Quantas vezes eu tenho algum desafio, vou fazer alguma coisa, ou tenho que, ou recebo uma notícia, ou alguma coisa chega a mim para eu resolver, e quantas vezes o pensamento que vem assim, você não vai conseguir resolver isso, cara. E agora, e agora? Agora, isso vai ficar ruim, isso vai dar trabalho, isso vai dar problema. E aí já começa a dar um frio na barriga. Alguém tem isso? Tu vê um negócio, dá um tchum na barriga. Já dá um frio. Tu fala, ai meu Deus, é a ansiedade. Já? Alguém já sentiu isso aí? Alguma vez? Acho que todo mundo, né? Mas uma coisa, irmãos, eu digo para vocês, né? Os pensamentos vêm, mas uma coisa eu digo, todas as vezes que esses pensamentos vêm, eu combato eles à base da palavra. E quando esses pensamentos tentam se abrigar, repousar no meu homem interior, eu pego essa palavra e eu começo a dizer, é o Senhor quem me vivifica. O Senhor é a minha rocha, Ele é a minha esperança. Ele é o meu Deus, mal nenhum poderá chegar na minha casa, mal nenhum vai chegar na minha família, mal nenhum vai chegar nos meus familiares, e nós começamos a falar, a orar, a interceder, a clamar e a declamar a palavra de Deus. E sabe o que acontece? A cada dia que passa, você e eu, nós vamos vencendo, e quando a gente vê, nós já andamos 1 milha, 2 milhas, 3 milhas, já passaram 15 anos, e você está firme e fundamentado em Deus. Por quê? Porque você todos os dias usa a palavra que limpa, para poder renovar a sua mente. Eu sempre costumo falar aqui, que eu sempre dou uma de doido lá em casa, eu e a Amanda, e lá em casa tudo termina em oração, lá na família, né? Eu estou falando porque estão aqui e é verdade. Tu vai tomar um café, irmão, primeiro que é um negócio, eu já falei aqui, a individualidade está um pouco comprometida. Aí tu vai tomar um café, aí o outro já vem, daqui a pouco está sentado, aí está falando sobre a Bíblia, aí está não sei o quê, daqui a pouco fala, vamos orar, dá a mão, vamos orar, e vamos aí começa a rir, porque tem um negócio lá, mas dá a mão, vamos orar, e daqui a pouco no país, aqui no Brasil dizem que tudo acaba em samba, não é verdade? Samba e pizza. É ou não é? Na casa do crente, na vida do cristão, daquele que serve a Deus, tudo tem que acabar em oração. Na minha casa, nada vai acabar em briga. Na minha casa, tudo vai acabar em oração. Se tem um negócio que está assim, esquisito, irmão, dá a mão ao outro, liga para um, liga para outro, dá a mão e começa a orar e clamar o nome de Jesus, o sangue de Jesus.
e Ele vai nos dando vitória, Ele vai nos sustentando. Amém, irmãos? Cristo, Ele é a palavra que limpa, mas Cristo também é a luz do mundo. Né? João 8,12, abre aí. Nós estamos falando aqui sobre Cristo, sobre quem Ele é. João 8,12. Então Jesus tornou-lhes a falar, dizendo: eu sou a luz do mundo. Vamos ler de novo. Eu sou a luz. Se você está andando em trevas, você precisa saber nessa noite que existe uma luz poderosa que é Jesus Cristo, que pode te tirar de toda a treva que você está vivendo na sua vida e te transportar para o reino da luz do seu amor, porque Ele é a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Nós não andamos mais nas trevas, nós andamos na luz. E mesmo que venhamos passar por alguns momentos até de trevas, lá no meio daquela treva, não vai ter treva, porque a luz vai estar conosco. E a luz é Cristo. Amém, irmãos? Outra coisa, Cristo é quem nos revela o conhecimento sobre todas as coisas a respeito do seu reino. É Ele quem nos dá sabedoria. Efésios 1, abre comigo. Efésios 1, 17. Efésios 1, 17, que diz: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, sendo iluminado os olhos do vosso coração, para que saibais qual a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. É Cristo quem nos revela, irmão, sobre toda a sabedoria, sobre toda a vontade dEle. E se alguém necessita de sabedoria para viver nesse mundo, peça a Deus, como está escrito lá em Tiago 1 ou 2, que diz: aquele que precisa de sabedoria, peça a, que a todos dá o quê? Liberalmente. E aí ele diz: mas peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que alcançará de Deus alguma coisa. Homem inconstante em todos os seus caminhos. É o que está escrito na palavra de Deus. Quer sabedoria para se relacionar dentro de casa? Tem que pedir a Deus e tem que vir na palavra. E tem que deixar que Cristo revele a você. Irmão, hoje o cristão está vivendo achando que vai ter revelação de Deus sem ler a palavra. A pessoa vai vivendo buscando revelação em tudo que é lugar. Não, eu vou lá buscar uma revelação lá, aqui, acolá. Vamos ver o que Deus fala. Por quê? Não entendeu. Pastor, mas Deus não pode falar através de uma revelação? Eu já falei aqui que claro que pode. Deus é Deus, irmãos. Deus faz como Ele quer. Deus usa da forma que Ele quiser. Não tem limite para Deus agir. Né? E revelações, profecia é bíblico. O que eu estou querendo dizer é que tem pessoas que não aprenderam quem é Cristo, que não sabem que Cristo é quem nos revela a própria palavra e a própria vontade dEle, pela palavra. E se você quer alguma revelação de Deus, começa a ler a Bíblia. Ah, pastor, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Então vai ser crente frouxo, fraco. Qualquer vento de doutrina vai te levar. Qualquer situação que acontecer na sua vida, você vai balançar e vai falar: eu acho que esse negócio do evangelho não é muito para mim, não. Mas um homem, uma mulher fundamentado nessa palavra,
Irmão, como que lê a palavra? Você ora ao Espírito Santo, você fala com ele, Espírito Santo, fala comigo, porque agora eu vou ler a tua palavra. E o Espírito Santo é uma pessoa, ele vive, ele está aqui, ele está em você. Ele ouve a tua oração, ele ouve a minha oração. E quando você fizer isso dentro da tua casa, e você abrir a tua Bíblia, ele vai falar contigo. Pastor, será? Aí você vai começar a ter experiências tuas com Deus, individuais, marcantes, tua e ele, e nunca mais você vai largar esse Deus. Por quê? Porque você vai testificar de que esse Deus e que essa palavra é uma verdade incontestável. Por quê? Porque você clamou e ele falou contigo pela palavra. E aí vai parar de ficar vivendo pela experiência do outro. Não, porque o irmão tal, que aí você vai ter a tua experiência com ele. Sabe por que a pessoa vai querer buscar revelação lá, aqui, lá? Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Porque é muito mais fácil. Não leio a Bíblia. Não me consagro a Deus. Hoje, o que está faltando muito? Hoje, não é só hoje, não. Nós estamos fazendo um estudo sobre as cartas das igrejas, do Apocalipse, as 7 igrejas. E você vai ver o que acontece hoje também acontecer lá. Mas hoje parece, e nós temos que ter esse cuidado, que a igreja está com um pensamento errado do que é o Evangelho. Irmãos, Evangelho é abnegação. Evangelho é você vai e eu, nós vamos ter que nos dar para Ele, nós vamos ter que nos separar do mundo. Nós vamos ter que fazer aquilo que todo mundo não faz. Nós vamos ter que dizer não ao pecado. Nós vamos ter que dizer não à impureza sexual. Nós vamos ter que dizer não ao adultério. Nós vamos ter que dizer não à pornografia. Vai ter que dizer não ao sexo antes do casamento. Se não casou, pastor, mas é quadrado, mas é a Bíblia. Aleluia, não, vem, Deus vai te abençoar. Irmãos, Deus é um Deus de graça, ponto. Onde teve o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas nós temos que viver uma vida de consagração a Ele. E obviamente que quem tem o Espírito Santo, o próprio Espírito já vai nos conduzindo a isso. Mas nós temos que entender que nós temos um compromisso com Ele. E aí eu quero falar alguns atributos de Deus que já vem lá na profecia de Isaías. Você abre comigo Isaías.